amigo ligado aqui na TV Vitoriosa, forte abraço, um ótimo dia pra você. Você que curte futebol amador, não pode perder. Hoje o programa totalmente dedicado ao amadorzão da Liga Uberlandense Futebol. Está no ar, mais um programa Garra Esporte na TV. Cumprimentando nosso comentarista, forte abraço, bom dia. Bom dia, Léo, bom dia a todos do Garra Esporte. Expectativa muito boa, mais um final de semana, onde o campeonato da Liga Uberlandense de Futebol, em especial a terceira divisão, se define o grande campeão da temporada 2012. A segunda divisão a gente chega a uma fase semifinal e o grande campeonato da primeira divisão chega no seu ponto mais agudo, aonde as equipes realmente têm que vencer seus jogos. Ainda tirando a equipe do Moarama, na minha concepção, acho que o campeonato amador ainda está muito aberto. Equipes de alto investimento chegam a uma situação de ter ponto ainda, de ter recursos e pensar em outros resultados, não dependendo de si mesmo. Então é uma preocupação muito grande dentro também da primeira divisão. Começando com a terceira divisão, que amanhã acontece a sua finalíssima. A equipe do Benfica enfrenta o Vasco, jogo único este. A equipe que vencer é campeã, ou havendo empate, decisão nos pênaltis. É uma final até certo ponto diferente. A terceira divisão é um ritmo mais arrojado, de jogadores que se entregam muito mais do que a primeira e a segunda divisão. Eu pude acompanhar ambas as equipes dentro da fase semifinal. Acho a equipe do Benfica que deu duas sonoras goleadas dentro da sua semifinal. A equipe do Vasco, no comando do tão humilde Damasceno, eu tenho certeza que vai ser grandes jogos. O Benfica tem uma torcida realmente de dar exemplo aí ao campeonato amador. E eu tenho certeza que, dentro das quatro linhas, uma grande arbitragem da Liga Uberlandense de Futebol, nós vamos ter aí dentro do Centro Esportivo Ayrton Borges um jogo das 8 horas da manhã para todo mundo acordar cedo aí e prestigiar essa grande final. Lembrando que as duas equipes já estão na segunda divisão na temporada de 2013. A festa garantida para as duas equipes, com acesso à segunda divisão do ano que vem. Mas enfim, ambas querem ser campeãs e promessa de um jogo bastante disputado aqui no Ayrton Borges. Estaremos aqui, estaremos acompanhando e durante toda a semana no site garraesporte.com.br estaremos divulgando sobre isso também. E claro, no programa do próximo de semana daremos um destaque especial à equipe campeã da terceira divisão, viu, vô? Olha, o campeonato da terceira divisão revela grandes jogadores. O Benfica, a gente pôde observar, é uma equipe que tem um bom conjunto, uma garotada nova, de muita dinâmica. Em contrapartida, não é diferente no Vasco. O Vasco tem um jogador que já passou pelas categorias de base do Uberlândia Esporte Clube, o Jean, um meia de ligação. É um jogador que a gente ainda não sabe por que não está jogando um grande clube, até mesmo da primeira divisão, até mesmo a oportunidade aí no Uberlândia, no Clube Atlético Portal, porque na semifinal, um jogador que fez acontecer na última rodada. Então, que a gente promete que seja um grande jogo. Agora, eles estão sem compromisso nenhum, já estão na segunda divisão, tem tudo para fazer um grande jogo, para completar o espetáculo que vai ser dentro do Centro Esportivo Ayrton Borges. Com certeza uma grande festa e, como já dissemos, estaremos cobrindo esse jogo também durante toda a semana no site garraesporte.com.br. Subindo um degrau do Campeonato Amador, segunda divisão na sua fase aguda, já nas semifinais. Jogos de ida no Jornal de Ávila às 8 horas, Universo e Vitória. No Santa Luzia também às 8 horas, Morumbi e Tabajara. Olha, Léo, o campeonato da segunda divisão teve um aspecto até mesmo de muita decisão. A gente tinha, até antes da última rodada, somente o Planalto sem condições de chegar à fase semifinal e jogava com o Jardim Brasília. Quer dizer, que tinha por, entre aspas, a melhor condição dentro de todos que brigavam pela fase semifinal. Infelizmente, deixou a desejar a equipe. Não dá para vacilar, né? Piscou no Campeonato Amador, vai ficar de fora. Com certeza, viu, Léo? E o Planalto é uma equipe que mostrou realmente até muita competência. Mesmo estando na última posição, fez um jogo arrojado, conseguiu vencer o Jardim Brasília, que não teve competência para chegar à fase semifinal. Vejo os 4 finalistas em condições de chegar à tão sonhada primeira divisão. Um exemplo especial, Universo e Tabajaras, porque as equipes que vêm se estruturando, mas Morumbi também tem um grande elenco, quer dizer, passou maus bocados dentro da última rodada, mas a gente viu aí realmente essas 4 equipes
duas que vão chegar ao êxito maior dentro da sua segunda divisão, e a gente vai conhecer aí os novos, os principiantes da temporada de 2013. Lembrando que na segunda divisão são jogos de ida e volta, nessa fase semifinal, e o Vitória e o Tabajara jogam por 2 resultados iguais, já que tiveram melhor campanha em todo o campeonato, primeira e segunda fase no geral. A gente vai para um break, já a gente volta com a primeira divisão aqui no seu programa Garra Esporte. Garra Esporte, a pegada forte no esporte. Está precisando de parafusos, ferragens, ferramentas ou abrasivos? Então não perca tempo, vá direto à Ipabrac. Na Ipabrac você encontra de tudo, seja de um simples parafuso a uma betoneira. O atendimento é qualificado, o preço é justo e o pagamento é facilitado. Venha conhecer nossa nova loja na Avenida Vasconcelos Costa, número 400. Ligue 3233-5353 ou acesse ipabrac.com.br. Ipabrac, 48 anos. De volta no intervalo no seu programa Garra Esportes, anunciando de antemão o grande homenageado 2012 do programa Garra Esporte. No final do ano, a festa de premiação, onde premiaremos os melhores do ano, tanto no futebol, em todos os esportes, enfim, Luiz Alberto Tomé dará o nome ao troféu Garra Esportes 2012. Olha, sem dúvida nenhuma, é uma atitude muito interessante e de muita honra para nós do Garra Esportes e também para esse grande jornalista, grande comentarista. Eu sou suspeito em falar, porque foi a pessoa que realmente abriu as portas em 2008 para que pudesse me ajudar, me dar uma certa estrutura para poder a gente galgar e ajudar o esporte em geral, de maneira direta ou indireta. Eu fico muito satisfeito com isso, de poder dividir também com o Luiz Alberto Tomé essa premiação. É totalmente merecedora. Eu acho que o Garra Esportes, no comando do diretor Vilmar, foi muito feliz em fazer essa homenagem a uma pessoa que hoje ajuda até esse momento o esporte da cidade de Uberlândia. E nos próximos programas, com certeza, estaremos com o Luiz aqui, trazendo um pouco da sua presença, da sua experiência dentro do mundo futebolístico e do jornalismo. A gente vai ver quem conhece realmente, viu, Léo? Porque é um sabedor, é um grande jornalista, um grande comentarista, e a gente vai ver, sem dúvida nenhuma, nos próximos programas, a presença dele aqui conosco. Com certeza será uma honra. Falando de primeira divisão, amanhã nós teremos sua penúltima rodada, já na sua fase decisiva, aí na sua segunda fase, com jogos no Segismundo Pereira entre Umuarama e Flamengo, no João Naves, Colorado e Aurora, lá no Santa Luzia, América e Guará, e no Ayrton Borges, o grande clássico da rodada, Rio Branco e Tocantins. Lembrando que na primeira fase, Rio Branco e Tocantins se enfrentaram e empataram em 2-2. Jogo duro, melhor ataque da competição, Tocantins até agora com 50 gols, melhor defesa da competição até agora, a equipe do Rio Branco sofreu apenas 14. Promete muito. Esse jogo promete bastante no Centro Esportivo Ayrton Borges, mas a gente não pode deixar de analisar em termos de classificação, em termos de rodada, e o fator terceira rodada é muito importante. Vejo a situação pior dentro da competição até o momento, a do Umuarama. 0 ponto, chega a 6 pontos, não tem condições de classificar. Um ponto favorável é para a equipe do Guará, que é a única equipe, no meu modo de ver, que vai se classificar ou tem totais condições de se classificar com 6 pontos, pelo fato de ter conseguido o título, a melhor campanha na primeira fase. Dentro da primeira fase. A gente vê também o Tocantins com uma grande possibilidade e a gente vê situações um pouco difíceis, tanto do América quanto da equipe do Flamengo. Mesmo tendo ainda adversários difíceis pela frente, são duas equipes que têm que vencer jogos. E a gente já sabe que com 6 pontos é muito difícil a classificação. E voltando a esse jogo do Centro Esportivo Ayrton Borges, é um clássico onde exige muita força, muita técnica, muitas condições por parte dos seus treinadores, que têm que realmente jogar fora de campo, e ainda os seus atletas têm que ser felizes numa manhã para poder aí sim carimbar o passaporte para a fase semifinal. Você citou aí a classificação, então vamos a ela. Classificação da primeira divisão nessa sua segunda fase. Tocantins lidera com 6 pontos, venceu seus 2 jogos. Rio Branco, Guará e América tem 4 pontos, venceu um, empatou outro. Flamengo, Aurora e Colorado empataram um jogo e perdeu o outro. E o Umuarama, como você citou, não venceu nenhum ponto ainda na competição. Situação complicada da equipe do Umuarama, situação um pouco mais confortável da Tocantins, Rio Branco e do próprio Guará, como você citou, que teve a melhor campanha nessa primeira fase. Quando a gente fala em termos matemáticos, Leo, até mesmo o Colorado, que tem 1 ponto ganho, se vencer os seus 2 próximos compromissos, ele chega a 7 pontos e com certeza vai adquirir no mínimo a 4ª colocação.
Agora, a gente já vê o Tocantins, mesmo jogando com duas equipes que estão nas duas últimas posições, realmente vai enfrentar dois grandes times. E principalmente tem um clássico ainda, a equipe do Guará, tem um clássico contra a equipe do Rio Branco. Quer dizer, são jogos da última rodada. Creia eu que uma vitória do Tocantins nesse final de semana frente à equipe do Rio Branco garante total condições à semifinal. Vejo também a equipe do Guará, 4 pontos. Se vencer seu próximo compromisso, chega ainda a 7 pontos, carimba seu passaporte, e aí a gente vai ver na última rodada. Sempre, o Campeonato do Amador da Liga Uberlandense de Futebol, muito difícil a gente adquirir algo antes da última rodada. Isso é muito importante, valoriza muito o campeonato da temporada, valoriza toda a presidência, todo o departamento técnico, o departamento de árbitro, que às vezes a gente pensa que diminui o número de jogos, mas o compromisso aumenta. A responsabilidade em termos da área técnica é muito maior. Quer dizer, a gente torce aí para que todos os árbitros sejam bastante felizes, que não deixe alguma coisa se passar de mancha, de reclamação, porque a gente quer isso, as coisas resolvidas dentro de campo, principalmente pelos jogadores. Então vamos falar um pouco do Rio Branco. Rio Branco é uma equipe muito badalada antes do início do campeonato, pelo investimento que foi feito com os jogadores, uma equipe de alto nível técnico também, com jogadores de primeira linha, mas enfim, o Rio Branco deixou um pouco a desejar, pelo menos no quesito aquilo que a diretoria planejava na primeira fase, ficou apenas em 5º colocado. Essa situação em 5º colocado o colocou como fiel da balança, ele enfrenta todos os 4 primeiros colocados, e no domingo agora, amanhã nós teremos Rio Branco e Tocantins. Pode ser um jogo muito complicado, tanto para Tocantins quanto para as pretensões do Rio Branco. É um jogo de divisor de águas, né, Léo? Porque uma derrota do Rio Branco realmente pode se conformar muito difícil uma classificação. Porque depois tem um clássico contra a equipe do Guará. O Tocantins é a mesma ordem. Se ficar apenas com 6 pontos ainda, vai levar para a última rodada. Quer dizer, está todo mundo em aberto agora. O Rio Branco passou por uma situação muito difícil dentro dessa temporada. Alguns jogadores não cumpriram aquilo que fizeram na temporada do ano passado, onde a equipe se sagrou campeã. Teve muito problema de contusão com a equipe do Moarama. Alguns jogadores não se encaixaram. Problema de troca de técnico. Isso é complicadíssimo. Desestrutura completamente a equipe e alguns jogadores. E isso foi inchando o plantel. A gente viu aí toda a sua diretoria trazendo jogadores. E o regulamento mostra só maior de 7 jogadores no banco de reserva, 5 substituições. Então a gente já vê aí a complicação que se torna a diretoria. No último domingo a gente teve 2 jogadores de muita qualidade, fora até mesmo do banco de reserva. É o nome do Indinho e até mesmo do Fabiano Chapisco. Quer dizer, que se dá o luxo, que equipe é essa, de fazer, deixar esses grandes jogadores até mesmo fora do banco de reservas, e aí passando por 2 penas para garantir a sua classificação à semifinal. E sobre esse último jogo do Rio Branco vencia a equipe do Aurora por 1-0. O Aurora pressionava bastante nesse último domingo e o Isner foi muito feliz quando colocou ali o David no lugar do Carrara. O Carrara sentiu uma lesão, David entrou, fez 2 gols, matou o jogo. É o grupo, é o elenco, e alguns jogadores estavam precisando disso, tomar um sustinho. Banco que conserta jogador, Léo, é banco de reserva. Isso aí você pode ter certeza. Quando o jogador começa com muito estrelismo, coloca ali, dá uma sentadinha, que ele volta com muita dinâmica, aí a presença do David entrando, fazendo 2 gols. Agora, é um baita time. É um baita time o Rio Branco. O próprio Tocantins, que é adversário dessa semana, sabe que o Rio Branco, se der brecha, e se o Rio Branco passar agora essa semana e entrar numa semifinal, vai entrar com muita força a fase semifinal. Agora, que é muito difícil também, vai ser um jogo de muita pegada, de muita inteligência. O técnico, isso, a gente fala de técnico, a gente sabe, técnico mesmo aqui em Uberlândia, são poucos, que sabem mudar um questionamento da partida, e a gente viu isso no próprio rendimento da equipe do Aurora, né? O Goiano também é um técnico que já foi campeão amador, mas esse entra e sai da equipe do Aurora foi muito prejudicial à saída do Alfredo Cazuz. Com certeza, talvez uma constelação muito grande amanhã dentro de campo. A equipe Tocantins com seus atletas e a equipe do Rio Branco, então amanhã promessa de um jogaço aqui no Ayrton Borges. Estaremos acompanhando, trazendo tudo aqui durante a nossa programação no site garraesporte.com.br e também no próximo final de semana. A gente vai para um break, já a gente volta falando ainda muito mais de Rio Branco para você. Garra Esporte, a pegada forte no esporte.
Está precisando de parafusos, ferragens, ferramentas ou abrasivos? Então não perca tempo, vá direto à Ipabrac. Na Ipabrac você encontra de tudo, seja de um simples parafuso a uma betoneira. O atendimento é qualificado, o preço é justo e o pagamento é facilitado. Venha conhecer nossa nova loja na Avenida Vasconcelos Costa, número 400. Ligue 3233-5353 ou acesse ipabrac.com.br. Ipabrac, 48 anos. De volta com o seu programa Garra Esportes, vô. Eu quero te deixar numa situação complicada agora. Ó, vai ter que usar sua habilidade para driblar todo mundo agora. Primeira divisão na sua fase aguda. Os 4 classificados, fala para mim. Olha, Léo, realmente o Garra Esporte tem uma palavra de muito compromisso. É que o campeonato está aberto, nós já falamos o programa todo. Vejo a situação do Colorado e do Moarama muito difícil para chegar a uma fase semifinal. Vejo a possibilidade do Guará, um dos grandes favoritos, a chegar a essa semifinal. Na condição, os 6 pontos colocados, o Tocantins, eu colocaria entre um dos semifinalistas. E vou deixar as 2 vagas para os outros 4 semifinalistas. Com certeza é uma posição difícil, mas a gente tem um compromisso maior porque sabe, quem já jogou futebol, quem joga futebol e esporte, ele prega algumas peças. Então a gente não está tirando o Colorado e até mesmo muito difícil a classificação do Moarama. Mas em termos técnicos, do que acompanhamos, a gente que presenciou as 15 rodadas dentro da primeira fase, a gente viu que alguns conjuntos têm como ser decidido. Algumas equipes com ótimo preparo físico, algumas equipes com ótimo elenco, com bons técnicos, e isso faz a diferença. A gente viu no último domingo também, a equipe do Guará não esteve bem. Estava fazendo um campeonato perfeito. Alguns jogadores com altos e baixos. E aí tem dia que a coisa não encaixa, não dá liga. E isso o futebol prega algumas peças. Mas a gente assume o compromisso aí, dentro de Guará e Tocantins, pela campanha que fez dentro do campeonato, um dos fortes candidatos a chegar a essa semifinal. Agora a briga entre América, Flamengo, o próprio Rio Branco, o próprio Aurora, mesmo desestruturado, podem chegar assim a essa grande semifinal. Escapou, né? Você viu que o cara é liso. Driblou, falou e não revelou quem são os 4 classificados. Vou te dar essa opção hoje. Próximo programa, então, já na última rodada, quem sabe algumas definições maiores para a sequência do campeonato. Aí fica mais fácil, viu, Léo? Na última rodada aí, 2 ou 3 brigando por uma vaga. Com certeza, é isso aí. Programa Garra Esportes, deixando com você toda essa expectativa dessa próxima rodada. Amanhã, grandes jogos, relembrando o Moarama e Flamengo, Colorado e Aurora, América e Guará e o grande clássico Rio Branco e Tocantins. Lembrando que a equipe Garra Esportes está em todos os poliesportivos acompanhando de olho na seleção do campeonato, vô. Esse é um fato muito importante. O Garra Esporte programou algo diferente em termos da eleição dos 11 melhores jogadores dentro do futebol amador. Então a gente sabe que não vai ser eu, não vai você, Léo, não é o diretor, o Vilmar Silva, que vai eleger os melhores da posição. A gente tem uma equipe total, olheiros espalhados por toda a cidade. Torcedores, diretores, a própria Liga Uberlandense de Futebol. Então é uma comissão realmente que vai colocar a eleição do craque do campeonato, aquela pessoa regular. A gente sabe que o Garra Esporte tem uns certos critérios para com a eleição da temporada de 2012. Por exemplo, atuação, média de jogos, regularidade, comportamento, nível de disciplinar, e isso conta para ser um grande craque do campeonato. Então a gente está de olho. E sim, a gente tem alguns jogadores bastante conceituados dentro da posição. Vejo aí, principalmente na lateral esquerda, 4 grandes jogadores para poder ser competitiva a eleição do melhor lateral esquerdo da temporada. No caso dos goleiros, eu falo até mais, 4 ou 5. 5 grandes goleiros disputando aí essa segunda fase em condições de ser o grande goleiro da seleção do Amador 2012. Eu tenho certeza que os 8 goleiros que estão participando dentro dessa temporada, realmente goleiros que se cuidam. Um exemplo, Roger, Paulo Sérgio, Saulo, que vem fazendo um grande trabalho no Guará nessa temporada de 2012. É um jogador que uma disciplina total dentro de campo. Quer dizer, a gente tem que louvar isso tudo. E isso tudo é colocado em prática. Agora, realmente, o pessoal que está julgando a parte de goleiro, realmente está muito difícil a definição do melhor goleiro da temporada.
Com certeza. Lembrando, né, que nem sempre o menos vazado é o melhor goleiro da competição. Exatamente. Pode ser posições distintas. É isso aí, vô. Forte abraço, a gente fica por aqui hoje. Você acompanha um pouco mais das candidatas a musa do futebol amador. Entra no site, confira e vote, escolha a sua predileta. Garra Esporte, a pegada forte no esporte.